Olá, você que está me assistindo mais uma vez no programa Conectados, seja bem-vindo. É um privilégio ter você aqui conosco para mais uma série de mensagens onde nós vamos aprender valores preciosos para nossas vidas. E hoje eu quero falar com você os valores que aprendemos com a sabedoria de Salomão no final de sua vida. Olha quanta coisa preciosa nós vamos aprender. Imagine você que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. E quando nós falamos mais sábio da Bíblia, nós não incluímos Jesus, porque sabemos que a sabedoria em Salomão era Cristo. Cristo revelado no próprio Salomão. Mas foi um homem que adquiriu sabedoria da parte de Deus, escrevendo o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E o capítulo 7 de Eclesiastes, ele nos traz ensinamentos no final da vida de Salomão. Ou seja, além desse homem ter adquirido sabedoria de Deus, vivido essa sabedoria, agora ele está concluindo a vida debaixo do sol. Ele está encerrando o seu tempo na terra. E ele vai nos deixar conselhos. Conselhos não só de uma sabedoria adquirida, mas de uma sabedoria vivida, colocada em prática, conselhos práticos de vida que nós temos para aprender através dessa série. Eu quero convidar você a ficar conosco, quero convidar você realmente a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a compartilhar, a participar desse momento. Eu sou o pastor André, da Igreja de Pirassununga, faço parte da Regional Mandaqui Bragantina, presidida pelo nosso pastor Joel Estevanato, que é o idealizador, aquele que Deus usou para escrever a nossa Agenda Apacentai, cujo tema deste ano é valores, um tema tão preciso para o tempo que nós estamos vivendo, onde nós, nas temáticas de domingo, pregamos a mensagem e na semana vamos para os grupos pequenos, os grupos de gêmeos, grupo de evangelismo e maturidade espiritual, compartilhar essa palavra. Temos a oportunidade de, nos devocionais diários, meditar nessa palavra e durante toda a semana trabalhar um tema para que ele fique bem intrínseco, bem guardado em nosso coração. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele tira a palavra, ele rouba a palavra do coração daqueles que não entendem. Então Deus deu essa sabedoria ao nosso pastor presidente para que possamos trabalhar um tema e incutir esse tema bem no seu coração. Quero convidar você para mais uma série, para mais um momento onde nós vamos aprender valores ricos da palavra de Deus e convidar você e sua família também. Fique com a gente em mais um Conectados com a Palavra. Seu reino virá sobre a terra, cantai a Jesus o Rei, em nada podemos o comparar, cantai a Jesus o Rei, seu reino virá
Estamos aqui para mais um episódio da série Valores, que aprendemos com a sabedoria de Salomão no final de sua vida. Valores importantíssimos que nós temos aprendido aqui com Salomão. Sabemos que foi o homem mais sábio da Bíblia, tirando dessa lista Jesus. E o que nos chama a atenção é que Salomão, além de ele ter adquirido uma sabedoria da parte de Deus, ele linka agora no capítulo 7 de Eclesiastes essa sabedoria junto com a sua vivência de vida. E ele está no final da sua vida concluindo, ele está dando uma conclusão. O capítulo 7 é uma conclusão de tudo que ele aprendeu. Ele está dando um resumo para nós de coisas importantes que nós precisamos aprender. Que na sua vivência, que em toda a sua experiência de vida, ele traz aqui um resumo, uma aplicação, dizendo, olha, eu vou resumir tudo para vocês, eu vou colocar tudo dentro de um capítulo, para ficar simples, para vocês entenderem como é que vocês devem levar a vida. Então aqui há valores muito importantes para a nossa vida. Valores realmente que nós aprendemos porque investir no nosso caráter. Valores que aprendemos com a morte. Valores de quem não se deixa dominar pela ira. E hoje nós vamos falar de um tema até interessante, porque tivemos uma reunião regional, um encontro de pastores, cerca de 2 semanas atrás, porém já estava pronto, essas séries já estavam programadas, e eu vou falar sobre o valor ou os valores de apreciar o momento. Os valores de apreciar o momento. Por que que nós precisamos deste valor? Porque Salomão vai nos ensinar, vamos ler na NVI Eclesiastes capítulo 7, versículo de número 10, que diz assim, olha, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Veja bem, eu uma vez preguei essa mensagem com o título A Pergunta que Nunca Deve Ser Feita. Salomão, ele vai nos trazer no livro de Eclesiastes a seguinte afirmação, não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. E claro, no contexto, no versículo 13, ele diz, considere o que Deus fez, quem pode endireitar o que ele fez torto? 14, quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Gente, o valor de se apreciar o momento. Nós conseguimos olhar para o mundo e perceber a avidez, a ansiedade, o desejo do ser humano de se descobrir o futuro, de se adivinhar o amanhã. Então nós temos em nossa cultura várias religiões que oferecem meios e maneiras de se adivinhar o futuro. Horóscopo, pessoas que procuram ler todo dia, signos, búzios, consultar bola de cristal. Paulo chega até a dizer que nos últimos dias teríamos um grupo de pessoas com comichão de ouvidos que não iam querer mais ouvir a sã doutrina, mas devido querer ouvir aquilo que agrada, dariam ouvido a espíritos enganadores. Jeremias, quando ele está escrevendo ao povo que está no cativeiro, povo que foi levado cativo para a Babilônia,
A Bíblia diz que o povo, quando chegou na Babilônia, os babilônicos pediram para que eles tocassem uma música de Sião. Nos toque uma música de Sião. Eles penduraram as harpas deles. Eles disseram, não. Como é que podemos tocar aqui uma música da nossa terra? Estamos infelizes aqui. Estamos tristes. E Jeremias vai dizer que o povo estava induzindo, estava motivando os profetas a falarem aquilo que eles queriam ouvir. Isso é muito perigoso. Tempos atrás, um irmão chegou perto de mim e disse que uma irmã havia falado para ele que eu falei que o marido que havia afastado dela ia voltar para ela. E eu nunca falei isso para ela. Nunca tinha dito isso para ela. O que eu disse para ele é que quando ela chegou na igreja, separada do marido, tudo que se via nela era esperança e desejo de voltar. E que eu disse que eu acreditaria que, possivelmente, isso poderia acontecer. Porque Deus pode restaurar? Pode. Mas até hoje eu penso sobre essas esperanças que às vezes nós damos. Porque Jeremias ele afirma que a ansiedade do povo era tanta em voltar para Jerusalém, que devido àquela ansiedade eles estavam induzindo os profetas a falarem aquilo que eles queriam ouvir. E às vezes as pessoas nos pressionam tanto, elas nos ligam, nos importunam tanto, que muitas das vezes nós falamos aquilo que elas querem ouvir. Porém, nós cristãos ainda tentamos não iludir pessoas, nos esforçamos para isso, oramos e buscamos a Deus, mas sabemos que no mundo existem várias religiões que oferecem realmente caminho de adivinhação. A própria Bíblia vai dizer que Paulo, quando entra numa cidade para pregar, viu uma menina que adivinhava e dava muito lucro aos seus senhores. Então, o desejo do ser humano para adivinhar o futuro, para saber o que vai acontecer, é uma coisa que pode atrapalhar muito. Salomão está dizendo que nós temos que apreciar o momento. Olha o que ele diz no versículo 13. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Já viu aquela pessoa que ela não sabe desfrutar de momento bom? Aquela pessoa que, se o marido chegar em casa com um buquê de flor e entregar para ela, ela é capaz de dizer assim: está me trazendo flor hoje? Amanhã vai estar me tratando igual cavalo. Veja, às vezes o cara tomou uma atitude de mudar, mas por causa da resposta dela, por ela pensar em amanhã, por ela imaginar que amanhã ele vai tratar ela de forma, ela não vive aquele momento, ela não aproveita as flores. Tem pessoas que não sabem desfrutar do momento. Eu conheci uma senhora, e aquilo me deixava tão agoniado, me lembrava de Marta, que ela pagava o aluguel no dia 1º. Se você fosse na casa dela no dia 2, ela já estava tensa e preocupada como ia pagar o aluguel no mês que vem novamente. E aquilo não, era uma doença, perturbava a família. Os filhos ficavam perturbados, porque todo santo dia o aluguel vai vencer, o aluguel vai vencer. Salomão está dizendo que o ser humano ele tem um hábito de sempre colocar o passado melhor que o presente. A Bíblia vai dizer que na construção do templo de Jerusalém, quando Zorobabel vem para construir o templo, Zacarias, e eles estão construindo o templo, os velhos começaram a chorar, aqueles que tinham visto o primeiro templo, a glória do primeiro templo. Começaram a chorar. Por quê? Porque esse templo que estava sendo construído agora, ele nem se aproximava da beleza do templo anterior. E ali há uma advertência, porque estava desanimando os jovens, estava trazendo desânimo aos jovens, porque os velhos estavam dizendo, olha, nem se compara esse templo que está acontecendo agora e o que nós ouvimos ali,
o profeta dizer é que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, apontando ainda para Cristo. Então, como nós temos a tendência de dizer que o passado foi ou é melhor que o presente? Isso é uma tendência do ser humano. A Bíblia está afirmando que Deus é quem faz isso. Deus nos dá os dias bons, e quando Ele nos dá os dias bons, versículo 14, é para nós o aproveitarmos bem, NVI. Mas quando eles forem ruins, ou ruins, nós devemos considerar, ou seja, eu devo lembrar do momento bom, eu devo lembrar da hora boa, daqueles dias que eu vivi de coisas boas, trazer à memória o que pode me dar esperança. Porque o texto vai dizer que Deus faz tanto um quanto o outro. Então, veja bem, é impossível viver a todo tempo estável. É impossível viver em um ambiente onde tudo vai dar certo, onde não vai haver instabilidade, onde não vai haver doença, onde não vai haver um quadro clínico ao contrário. É impossível. E Salomão afirma que não existe sabedoria em alguém que vive afirmando: olha, os dias passados é melhor do que hoje. Ele está dizendo, não é sábio. Ou seja, perdão, alguém que faz essa pergunta, por quê? Às vezes eu me questiono tanto sobre isso. Eu falo, meu Deus, como igreja, a gente está sempre falando do passado. Agora mesmo nós estamos orando pelo avivamento dos moráveis. Nós sempre falamos da igreja primitiva, dos apóstolos, de como Deus os usou. É maravilhoso, realmente é maravilhoso. Mas será que eles não ansiavam ou desejavam viver esse tempo que nós estamos vivendo? Porque Paulo, para receber a notícia de uma igreja, ele tinha que esperar dias. Dias para uma notícia chegar. Hoje, se a gente abre o WhatsApp, a gente sabe o que está acontecendo na Finlândia, na China, em todo o mundo. Paulo tinha que viajar de navio por longos dias e correr risco. Naquela época, porque não tinha toda a tecnologia que existe hoje. Nós vivemos em um país, no Brasil, lotado de igrejas, onde nós encontramos crentes para tudo e qualquer lado, onde domingo há várias igrejas abertas cultuando a Deus. Temos pessoas no Senado Federal, no Executivo, temos um governante em São Paulo no momento que prega o Evangelho, que teme a Deus, que é o Tarcísio de Freitas, um homem que fala da palavra, um homem que cita versículos bíblicos, que fala de oração. E muitas das vezes, o que nós fazemos, que a Bíblia diz que não é sábio, é ficar dizendo, por que no passado foi melhor do que hoje? Quem está dizendo que foi melhor? Se a Bíblia está dizendo que Deus é que faz os dias bons e os dias ruins, é Ele que promove isso. E que nós devemos ter consideração sobre essas coisas. E o que nós temos que, na verdade, desfrutar é o momento que está diante de nós, é viver o momento, é viver o agora. Não é viver o hoje com uma expectativa que o amanhã vai ser ruim, mas você vai me dizer, pastor, o Senhor falou no outro episódio que nós temos que pensar na morte. Mas, biblicamente, se você é um cristão nascido de novo, você não vai ver a morte como algo ruim. Você não vai ver a morte como algo terrível, porque a morte não é nada mais e nada menos para um cristão de uma passagem de um plano terreno para um plano eterno. Paulo ele chega a dizer, olha, eu já queria estar com o Senhor, eu já desejava estar com Ele, mas pela necessidade que eu ainda sinto, que eu percebo, eu ainda prefiro ficar no corpo. Então a morte só é algo ruim, ou pensar na morte, quando eu disse que nós devemos pensar na morte, é uma questão de não ficarmos adiando coisas importantes,
não ficar pensando que temos tempo para pregar para as pessoas que precisam ouvir. Não relacione isso a uma coisa ruim. Mas há pessoas que sinceramente não sabem viver o hoje, não sabem desfrutar do agora, não sabem desfrutar do momento. Então está dizendo que a pessoa que vive, estamos falando de Salomão, escute só, estamos falando de Salomão, no final da sua vida, fazendo um resumo, nos dando conselhos práticos de como não viver a vida. Estamos falando de valores que devemos aplicar na nossa vida. Eu, sinceramente, eu olho para o passado, eu vejo Deus operando na igreja apostólica através dos apóstolos, eu ouço falar de avivamentos que aconteceram no mundo, mas eu me pergunto, muitas das vezes eu me pergunto, Deus não está agindo hoje? Deus não está trabalhando agora? Será que daqui a 20 anos alguém não vai estar falando que nossa igreja era avivada, enquanto nós estamos chamando ela de morna e de fria? Alguém não vai estar lembrando que tempo bom era aquele? Que tempo? O tempo em que nós estamos vivendo agora, dizendo que o tempo bom foi o bom tempo do Já quem diz que a próxima geração é a única geração na história que vai ser pior do que a anterior. Já há uma afirmação sociológica que a próxima geração é a única que vai se tornar pior do que a geração anterior. Já há uma perspectiva. Então imaginamos que, se isso for verdade, as pessoas que estarão lá na frente vão estar lembrando de nós hoje, do momento que nós estamos vivendo, do momento que nós estamos cultuando, com a liberdade que estamos cultuando, com todo o equipamento que temos hoje de transmitir o Evangelho, toda a condição e sabedoria no campo missionário, com estruturas para treinar missionários, para enviar missionários. Será que nós não temos um problema grave? Será que não é uma forma de fugir do presente, ou de não estar satisfeito com o que Deus está fazendo agora, de não se alegrar, de não ter gratidão? Quando Salomão está dizendo, não diga porque os dias passados foram melhores do que o de hoje. Não faça essa pergunta. Não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Mas ele nos chama a atenção que Deus, quando Ele está promovendo dias bons na nossa vida, a gente tem mais é que aproveitar. Não é estar no momento bom pensando que vai chegar o momento ruim. Não é no momento ruim pensando que vai chegar no momento bom, mas considerar os momentos que foram bons. Até porque a Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, aos quais diga, neles não tenho mais contentamento. Ou seja, uma pessoa que chegou na sua velhice, não tem como ter esperança de voltar a ser novo. Ela só tem que considerar o tempo que ela viveu. Ela só tem que considerar as coisas que ela fez e que aconteceu. Então, observa que a Bíblia está dizendo que quando a coisa está boa, a gente tem que viver, tem que aproveitar, tem que curtir o momento. Mas quando elas estiverem ruins, nós não devemos ter expectativa que elas vão melhorar. Eu me lembro que uma vez uma irmã me procurou na minha casa e me relatou um momento da vida dela complicadíssimo, bem ruim. E ela buscava uma palavra de consolo e de conforto para aquele momento. E naquele momento o Espírito Santo me trouxe uma palavra que eu nem sei como eu falei aquilo. Porque quando Deus fala através de nós, a gente fala e depois a gente pensa como é que eu fui falar aquilo. Eu disse para ela, irmã, você acha que está ruim? Vai ficar pior. Que isso, pastor? Deus me livre. Vai ficar pior. E depois ela me agradeceu muito. Ela disse, se o Senhor não tivesse falado aquilo, eu teria desistido. Eu teria desanimado, porque realmente ficou pior do que eu estava pensando. Então, há pessoas que não desfrutam. O pastor Fernando Bacaro falando para nós em uma reunião da regional, não desfrutam do processo, não estão desfrutando da vida, não estão passando pela vida curtindo ela, mas vivendo estressados, ansiosos, preocupados,
ingratos, insatisfeitos. Olha, se o seu marido não tem o hábito de chegar em casa e te dar um beijo, a Bíblia está dizendo que se ele chegar e fazer isso, curte o momento. Não diga que amanhã ele vai te tratar com ignorância. Aprenda a curtir o momento, ainda que no seu interior você esteja predisposto a pensar no ruim, porque nós somos predispostos à negatividade. Nós temos isso na nossa natureza. Mas a Bíblia está dizendo, ela nos orienta, olha, nós temos que trazer à memória tudo aquilo que vai nos dar esperança, nós temos que encher nossa mente com tudo que nutre esperança e alegria no nosso ser. Então, se você tem sido esse tipo de pessoa que sempre fica saudosista, né? Passado que foi bom, que passado legal, que passado ótimo, os dias de hoje é tão terríveis. Não, a Bíblia está dizendo que viver assim é viver um martírio, é viver uma vida tola, que o sábio, ele não faz esse tipo de pergunta. O sábio, ele aproveita o momento, e quando o tempo ruim chega, ele considera, não, eu já vivi dias legais, bons, tive saúde, até porque temos um tempo temporário aqui, como eu já disse, e a Bíblia diz que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, vai tirar de nós a morte, não haverá dor. Então eu quero dizer para você, curte o momento, aproveite o momento no seu casamento, aproveite o processo que você está vivendo na sua vida. Vi um vídeo hoje de um pastor que disse que hoje ficamos irritados com os brinquedos que nossos filhos deixam jogados na casa, com a bagunça que eles fazem, com toda a algazarra que eles às vezes causam no lar. Mas daqui a pouco vamos sentir falta de tudo isso, porque passa tão rápido, eles crescem tão rápido, e a gente olha e diz, passou tão rápido que eu não percebi. E eu quero orar por você agora. Se você é essa pessoa que sempre está dizendo que o passado é melhor que o presente, aprenda com Salomão. Não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Viva o momento que está vivendo agora. Se o momento que você está vivendo é um momento de doença, é um momento de velhice, aprenda a considerar o tempo de coisas boas que Deus te deu na sua vida. Senhor, eu quero orar nesse momento. Minha oração no nome de Jesus é que pessoas que não estão curtindo o momento passam por ti. E pessoas que já passaram pelos dias bons e hoje chegaram os dias maus, elas passem a considerar os dias bons que elas viveram sobre a terra. Mas que esse tipo de sentimento, que faz com que a pessoa viva no presente, sempre afirmando que o passado foi bom, saia do coração dela, porque a tua palavra diz que não é sábio viver assim, mas que é sábio curtir o momento. E eu oro para que essa pessoa, a partir de hoje, passe a curtir o momento e todo o processo sobre a vida dela e família, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar você para contribuir, para ofertar. Você que tem nos acompanhado nesse programa Conectados. Nossa igreja é uma igreja que investe no reino, é uma igreja que tem muitos projetos, é uma igreja realmente que sabe usar os recursos para investir no crescimento do reino de Deus. E eu quero ler um texto para encorajar você a fazer essa contribuição, que está em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, que nos diz o seguinte: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Sabe, muitas das vezes, nós costumamos dizer para as pessoas que se elas ofertarem, elas serão abençoadas. Mas o texto aqui nos mostra algo bem diferente. Nos mostra que as pessoas estavam ofertando por serem abençoadas
e se sentirem abençoadas. A oferta está ligada mais à gratidão do que ter, mais ao ser grato, mais ao reconhecer a ação de Deus na vida. Então, por ser abençoado, por me sentir abençoado, eu contribuo. Alguém pode pensar, mas em Malaquias está escrito que eu devo fazer prova de Deus. E que se eu der o meu dízimo, ele vai abrir as janelas do céu. Só que nós estamos esquecendo que essa palavra é uma palavra de repreensão. Não é uma palavra de encorajamento. É Deus repreendendo as pessoas, dizendo, tragam um dízimo à casa do tesouro e façam prova de mim. Até porque quem contribui e oferta não precisa fazer prova de Deus, porque experimenta em sua vida. Porque tem como comprovação em sua vida que Deus ele é fiel e que Ele supre todas as nossas necessidades. Eu, durante muito tempo, me frustrei em ver que pessoas, por possuírem bens, não têm o coração para contribuir e abençoar a obra de Deus. E ver outras que simplesmente fazem isso com amor. Às vezes chegam na igreja, nem receberam um discipulado, e no próximo mês já estão entregando o dízimo dela. E outras que estão há anos na igreja e não são dizimistas. O que eu percebo nesse texto, que desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Então, nós contribuímos e ofertamos porque temos esse sentimento de sermos abençoados. É totalmente ao contrário, às vezes, do que se ensina. Às vezes é preciso ensinar assim, porque a Bíblia também ensina desse jeito. Oferte, porque Deus vai te honrar. Oferte, porque Deus vai te abençoar. Mas não deveria ser desta forma que nós teríamos que ter o desejo de aprender a ser fiel a Deus. Mas, pelo contrário, nutridos de gratidão, nutridos de alegria, nutridos de amor por Deus e o seu reino, por reconhecer a sua bênção sobre a nossa vida, nós abençoamos a sua obra, nós entregamos a nossa oferta. Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, neste momento, você vai ter a oportunidade de fazer a sua contribuição. Os nossos irmãos vão colocar aí na tela os links com o Pix, com as contas, onde você vai poder contribuir. E eu quero orar pela sua contribuição nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está ofertando nesse momento, contribuindo, que na verdade ela vai fazer isso por ser abençoada. E essa pessoa que ainda não aprendeu, que ela tenha a oportunidade de entender que as nossas contribuições não é fruto de uma troca, de uma barganha, mas de um reconhecimento que o Senhor tem abençoado o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando
Chegamos ao final e eu quero convidar você que inscreva-se no nosso canal, que ative o sininho, que compartilhe essa mensagem. Foi muito bom ter você conosco nesse período, muito bom ter você participando, que Deus abençoe a sua vida, que tem dedicado tempo para ouvir, para aprender, para adquirir valores da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa, se não conhecer a nossa igreja, está aí um endereço que passa a todo momento no vídeo, para você estar nos visitando, está sendo abençoado pela palavra de Deus. Muito obrigado por ter ficado conosco, por ter nos dado atenção. Deus abençoe sua vida grandemente.